Estejamos atentos. Naquele tempo, havia um homem rico que se vestia de púrpura, linho finíssimo, e banqueteava cada dia. E um pobre chamado Lázaro jazia atirado junto do seu portão, todo coberto de feridas. Bem gostaria de saciar-se com o que caía da mesa do rico. Além disso, os próprios cães vinham lamber-lhe a ferida. Ora, morreu o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Este da tortura do inferno vislumbrou Abraão de longe, juntamente com Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem pena de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo, para refrescar minha língua, pois sofro cruelmente nesta chama. Respondeu Abraão: Meu filho, lembra-te que recebeste os teus bens durante a vida, e Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, ao passo que padeces. Aliás, entre nós e você está cavado um grande abismo. Os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, como também daí não se atravessa até nós. Continuou o rico: Pai, rogo-te então que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, que lhes faça uma advertência, a fim de que não venham parar também eles neste lugar de tormento. Mas Abraão replicou-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, portanto. Disse-lhe ainda o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for à sua procura, por certo se arrependerão. Mas Abraão concluiu: Se não dão ouvidos a Moisés e os profetas, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos, não se deixarão convencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, onde nos conta uma terrível história, né? A história do homem rico, que nem sequer o nome dele é mencionado. E o Lázaro, um pobre, que sofreu muito. E o que é pior, estava muito próximo. E ele padecia, e o rico, por sua vez, cada dia se deleitava, finamente vestido, se banqueteava diariamente. Então aqui, neste Evangelho, temos várias doutrinas. Uma delas seria a questão da hospitalidade. Abraão aqui é um personagem muito importante, porque ele representa, inclusive no ícone da Santíssima Trindade, é chamada Trindade da Hospitalidade. Porque Abraão recebeu os 3 anjos que foram visitá-lo e os hospedou na sua casa. Abraão representa, portanto, a acolhida, né? Aqueles que Deus envia. De alguma forma, aquele pobre estava ali e aquele rico não o acolheu. Outro tema importante é que aquele que foi indiferente na vida, naquele lugar de sofrimento, ele se lembra dos outros, se lembra dos irmãos e pede para ir avisarem os irmãos, para eles não irem parar também naquele lugar de tormento. Na verdade, essa imagem do inferno, né, da chama, tal, na verdade é o amor que não se realiza.
o amor queima. Né? E falta-lhe materialidade. É uma imagem muito misteriosa, muito profunda. E depois ele invoca os mortos. Se alguém dos mortos for lá, avisá-los. E aqui nós vemos que essa doutrina da invocação do Espírito, né, de mortos, é contrária à Escritura de Deus. Mas São Teofilacto nos oferece um detalhe muito importante, muito mais profundo do que apenas uma discussão de riqueza, pobreza, a questão de que nós colhemos o que plantamos, todo o mal, né, que sofremos, se oferecido a Deus, Deus nos recompensará. Não se trata de uma apologia ao sofrimento, apenas é que os sofrimentos e as dores da vida são inevitáveis. Ninguém está isento de dor, sofrimento, doença, morte. Ninguém. Mas a maneira como nós vivemos isso, aos revoltados, aos que a esse mal provocam outros males, nos outros. A falta de compaixão, a falta de hospitalidade, a falta de caridade são as consequências disso. Mas São Teofilacto nos oferece uma interpretação desta parábola, que é também uma alegoria, é que esse homem rico representa o povo hebreu que recebeu, não é, a promessa de Deus. Que é muito estranho, disse um homem ricamente vestido se banqueteava diariamente. Que se saiba, nenhum rico faz festa diariamente, por isso era bom, né? Mas não é comum. Mas o significado é que essas ricas vestes são as vestes sacerdotais. É o culto judaico que é oferecido diariamente, o sacrifício, né? E que Deus entregou a eles as riquezas. E o pobre representa os gentios, aqueles que não são judeus. E que esse rico tinha que ter compaixão por esses outros gentios. O próprio Abraão era gentio. Abraão era pagão. Não esqueçamos disso. Por isso que ele está presente nesse evangelho. Abraão era pagão, então ele se colocou a serviço do plano de Deus para que o povo escolhido da descendência de Abraão distribuísse essa riqueza com todos os povos. Mas o que os judeus fizeram? Tomaram só para si. Essa é a imagem do rico avarento. E os pobres somos nós. Nós somos judeus. E que Deus entregou aquele rico para distribuir com todos os povos. E é isso que o cristianismo fez. Pegou a herança judaica, como São Paulo, e distribuiu para o mundo todo. Então, as riquezas de Deus entregues a esse homem foram distribuídas pelo cristianismo. Portanto, o Senhor quer nos fazer ver que nós temos uma riqueza, e esta riqueza não pode ficar só nas nossas mãos. E aí entra a dimensão apostólica da igreja, de levar essa riqueza, que é Cristo e a sua igreja, para os outros. Nós não podemos continuar indiferentes àqueles que não têm a Cristo. Esse é o significado mais profundo desse evangelho. Compartilhar, nem que seja as migalhas, nem que seja um pouquinho com os outros. Não podemos ser avarentos, não podemos ser exclusivistas. Né? Essa ideia de igreja fechada em si mesma é contrária à vontade de Deus. Deus escolheu o povo, mas para que ele distribuísse o amor de Deus, a luz de Deus, o conhecimento de Deus. Esse é o significado mais profundo. Portanto,
Nós somos convidados a cuidar desses pobres que não têm a Cristo. Dar um pouco do que nós somos e temos. Esse é o significado, esse é o convite, o chamado que este Evangelho de Lucas faz para nós. Para que eles também, amanhã, possam desfrutar, né, do bem que é plantado a partir dessa ação de distribuir para os outros. Isso gera muitas coisas boas, muitas coisas positivas. Né? E lembremos que se nós somos cristãos, é porque alguém acolheu e nos transmitiu. Dar frutos, essa é a ideia que está aqui. Os frutos, quais são os frutos? E lembremos aquela parábola terrível da figueira que não produzia frutos, Deus mandou cortar e queimar. A árvore que não dá frutos será cortada. Portanto, o amor de Deus, ele tem que ser transmitido. Ele tem que ser vivido, transmitido, ensinado, levado àqueles que não têm. Essa é a ideia principal, essa é a ideia fundamental desse mistério que é que Deus nos usa a nós, a cada um de nós, para alimentar aqueles que não têm Cristo. Portanto, nós somos membros da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esse é o convite que Deus nos faz. Portanto, lembremos do homem rico e do Lázaro. Nós somos os dois. Somos o rico porque temos um tesouro, mas também temos a pobreza, não é? Que é estar sem o alimento de Cristo. A igreja é aquela que distribui a luz e distribui o pão da vida. E tem muitos famintos por aí. A começar de nós mesmos. Temos que nos alimentar e alimentar os outros. Esse é o segredo, esse é o mistério da vida. Portanto, espelhemos-nos nesses dois homens, né? O rico que não soube partilhar e o pobre que soube esperar e confiar em Deus e foi recompensado. E assim caminhamos para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.